Ok, gente, bom dia. Bom dia. Estou voltando para o começo da gravação. Vamos orar para a gente começar. Pedir que o Senhor nos abençoe nesse tempo. Amém. Senhor Jesus, muito obrigado por essa manhã que a gente pode separar, santificar esse tempo ao Senhor. Queremos, ó Deus, aprender mais do Senhor, aprender mais Tua palavra. Ó Deus, conhecer o Teu coração, Tua mente, para que a nossa vida seja ajustada conforme, Senhor Deus. Nos abençoe nesse tempo. Traga aqueles que estão vindo em segurança, Pai, que eles possam se preparar, Deus, mente e coração e corpo, para adorar o Senhor neste domingo. Obrigado por essa manhã. Eu oro em nome de Cristo. Amém. 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 A gente tem visto no estudo de Apocalipse, no panorama de Apocalipse, propósito da carta, mensagem às 7 igrejas, uma revelação do futuro, e foi escrito num momento de opressão, como a gente viu, né, da outra vez, e os livros apocalípticos, eles eram escritos justo nesse momento, para dar esperança para as pessoas. Eu sei que tem gente que tem medo de ler o livro de Apocalipse, tem aqueles monte de coisa, né? Animais, anjos, 6 asas. Mas, apesar dessa visão ser uma coisa incompreensível para a gente, ele traz esperança. Especialmente porque a gente vive num mundo onde existe uma tensão, e já existia naquela época, uma tensão entre igreja e Estado, poder político e a igreja. E até então existia o que a história fala, que é a Pax Romana, que existia um sossego relativo na Palestina. Os judeus poderiam cultuar a Deus ali no seu encontro, ler as leis, adorar a Deus, orar, mas isso até que chegue uma hora em que a fé cristã começa a chocar com o interesse do Estado. E aí a gente encontra essa ruptura da cultura cristã com a cultura mundana, ou ímpia. Então a gente viu rapidamente isso aqui, e hoje nós vamos continuar falando então de uma forma um pouco mais prática, quais são as formas quais são os meios de interpretação do livro de Apocalipse, que ao longo da história, os teólogos, os pais da igreja, têm se, digamos assim, no sentido positivo, mais positivo que negativo, se separado, se dividido na questão de como interpretar o livro de Apocalipse, esse livro tão desafiador, mas tão necessário. Não é porque você não entende Apocalipse que você vai deixar de ler. Tem que ler, ouvir e guardar. Tem que ouvir. E o maior e cuidado de interpretar ele. E ter um zelo muito cuidadoso para interpretar. Porque Ameaça lá no fundo. os erros de interpretação levou muita gente para longe da própria escritura. Tem uma maldição também no final do livro, né? Existe ali um alerta daquele que tirar um pingo que seja do livro de Apocalipse. E a escatologia, que é esse estudo sobre as últimas coisas, tem sido muito debatido ao longo da história da igreja cristã. Muitas vezes como resultado de uma expectativa a respeito da volta de Cristo e a respeito do juízo final. Como vai ser? Quando vai ser? Em que situação vai acontecer? E a igreja tem aprendido com a palavra e algumas vezes até se confundido com a própria palavra a respeito desses temas. Por quê? Porque no coração do homem, o anseio pela justiça. Gente, e é tão normal, na verdade isso é tão natural que a gente não deve estranhar, de você estar no mundo e você se não sentir parte dele. Uma coisa é você compreender porque as pessoas agem como agem. Outra é você aceitar isso como normal. Entende? Existe um abismo enorme entre você entender porque as pessoas fazem, outra é você aceitar o que elas estão fazendo como normal. A gente falando hoje daquela confusão que deu lá perto de casa, as pessoas que para eles beber, encher a cara, ficar até tarde da noite, chegar amanhecer, não é normal para eles. É normal. Só que quanto mais perto de Cristo a gente está, mais a gente percebe que a gente não é assim. E tem que existir essa distinção, porque se você não vê diferença, isso não provoca no seu coração uma indignação, não provoca no seu coração um incômodo, tem algo errado não lá fora, mas com a gente mesmo.
quanto mais perto da luz a gente está, mais sujeira a gente vê. Por isso tem gente que não gosta de colocar piso claro na casa. Porque um fio de cabelo no chão, de longe dá para ver. Não, põe piso escuro porque não dá para ver a sujeira. Mas independente se você vê a sujeira ou não, ela está lá. E a igreja cristã, ao longo dos séculos, foi sentindo essa diferença. Os próprios discípulos de Jesus Cristo, no primeiro século, já sentiram isso. O anseio pela justiça. Anseio por, como eu falei, por justiça, mas também que isso acaba levando a uma outra coisa. O anseio pela salvação. Aqui não é o meu lugar. E o cristão precisa experimentar isso no coração, isso é natural. C.S. Lewis ele fala assim, que quando ele percebe que nada neste mundo preenche o seu coração, só pode chegar a uma conclusão: eu fui feito para o céu. Então a gente não deve se achar estranho. Quem tem que se achar estranho é quem está errado, mas a gente está no caminho do Senhor, não que a gente seja melhor que as pessoas, tá, gente? Não é isso que eu estou falando. Mas quanto mais próximo de Cristo a gente está, mais a gente percebe que existe algo mais do que essa vida aqui. Ela não se encerra aqui. Esse anseio pela justiça e pela salvação. Mas como eu falei, nós temos um grande perigo. Quando a gente tem anseio por algo, o que a gente vai fazer com isso? Por exemplo, quando você tem anseio por um trabalho, dinheiro, você precisa de dinheiro. Você tem anseio porque você tem necessidades ali. Dependendo de onde você direciona esse anseio do coração, você pode fazer certo ou fazer errado. Você pode querer o dinheiro de uma forma correta, trabalhando, economizando, administrando direitinho, ou você pode querer pular etapas e querer pegar atalhos. E o apóstolo Paulo fala assim que muitos, nessa ânsia de quererem ficar ricos, se perderam. Muita gente se perdeu. Muita gente na ânsia de ter um relacionamento, homem e mulher, se perdeu. Ai, pastor, que você não tem ideia do vazio que eu sinto. De fato eu não tenho ideia, porque só Cristo olha o coração do ser humano. Mas Deus sabe onde nós vamos buscar saciar aquilo que falta em nós, ou em Cristo, ou nas coisas. E a igreja, nesse anseio de justiça e salvação, acaba interpretando tendenciosamente as Escrituras. Aí ela pega o que interessa para ela, e aquilo que não interessa deixa de lado. Esse aqui é o esquema básico do panorama de Apocalipse, dos capítulos naquela coluna colorida, né? Capítulo 1, apresentação, capítulos 2 e 3, a carta às 7 igrejas já, e capítulo 4, visão do trono, já apontando ali para os sinais do fim. Capítulo 7 e capítulo 5 a 7, já entrando no 8, sobre os princípios das dores. Na grande tribulação, a descrição ele começa ali no meados de capítulo 8, vai até o capítulo 11, capítulo 14, volta de Jesus, capítulos 15 e 16, uma parte do 16, as 7 taças da ira, a grande Babilônia, e ali a última parte, ali já entrando, juízo final. Essa aqui é uma das formas de ler o livro de Apocalipse. Porque dependendo de onde você divide o parágrafo, ele muda um pouco. Mas é basicamente isso. Os temas são esses. Sinais do fim dos tempos, princípio das dores, grande tribulação, volta de Jesus e finish. Encerramento de tudo. E apesar de algumas doutrinas serem comuns a todos os cristãos, que é salvação, justificação, regeneração, justiça, salvação, há posicionamentos com base bíblica também, algumas nem tanto. Uma dessas posições não tem tanta base bíblica, ele acaba se chocando com outros textos bíblicos, mas pelo menos 4 formas de interpretar o livro de Apocalipse, que ao longo da história tem sido apresentado pelos pais da igreja, pelos teólogos, e dentro
4 posições de interpretação, eles leem Apocalipse. O primeiro, como é a posição preterista. O que é preterista? Pretérito, passado, Tudo né? no passado. Eles olham, eles afirmam que as profecias do livro já foram cumpridas no primeiro século, Isso. né? Porque de fato, se você pegar o livro de Daniel e ler junto com o livro de Apocalipse, você vai perceber que fala de reinos que viriam depois de Daniel, e você encontra ali em Apocalipse muitos paralelos. Você fala assim, faz sentido. Mas tem alguns problemas nessa forma de interpretar. Se Apocalipse ele fala das coisas que já passaram no primeiro século, o que sobrou agora? Em que fase a gente está? Como é que a gente interpreta então os nossos dias, se tudo que está ali na profecia falou sobre, já foi realizado no primeiro século? Essa é a primeira dificuldade que essa posição de interpretação traz. E ele fala assim, em relação aos símbolos, os selos, as taças, os seres, não tem relação nenhuma com o futuro. E o problema que essa posição preterista traz é que ele elimina qualquer aspecto, qualquer característica profética do livro de Apocalipse. Porque a profecia, ele pega 3 momentos. De uma forma geral, como diz sobre os últimos dias. Ele fala sobre os dias de hoje, ele fala sobre o futuro próximo, relativamente próximo, e ele fala sobre o final das coisas. As profecias, eles falam para agora, para daqui a pouco e para o final. São aquelas revelações progressivas da profecia. Só que esse posicionamento é radical. Fala assim, tudo já aconteceu no primeiro século. Por quê? Quem que estava no domínio, qual era o império que dominava o primeiro século? Roma. Roma tomou conta de um espaço enorme ali na Palestina, na Ásia, na Europa. Roma foi um império monstruoso, ocupou muito. E eles fizeram cada atrocidade que as pessoas só conseguiam ver ali, como se ele fosse a besta, como se ele fosse o anticristo. Mas no período mais recente, também apareceram outros considerados anticristos. Inclusive, o Hitler foi tido como um dos anticristos. Mikhail Gorbachev, né, que era o presidente da antiga União Soviética, também, porque ele tinha aquela manchinha na cabeça, falaram que era o Papa, falou que era muita gente. Oi? Falavam que era o sinal da besta aquele negócio. Que era o sinal da besta, né? Tava só esperando alguém dar um tiro nele, ele ressuscitar e falar assim, tá vendo? É ele. Falaram que era o Saddam Hussein, né? Para quem acompanhou as notícias políticas antigamente. E afirma, né, pastor? Não tem nem medo de afirmar as coisas. Né? E fala na lata, né? Eu tenho certeza que é ele. Então, o próximo é o Elon Musk. Agora Agora esse tá na mira que é a aí. moda Né? mesmo. Porque anticristo está todo canto agora. Na verdade, o espírito do anticristo sempre esteve presente na história da igreja. Mas a pessoa do anticristo, ele vai surgir. E aí tem até outras discussões que não é o sistema, mas a própria palavra já aponta para uma figura, Figuras. uma pessoa. Mas isso é um outro assunto. Posição preterista, olha para as profecias de Apocalipse como algo já realizado. Tem a posição histórica de interpretação, que vê o livro de Apocalipse como um desenrolar da história. Sabe pergaminho? Que ele vai, à medida que o tempo vai passando, as coisas vão se realizando uma após outra. E vê o livro como um panorama, desde o Pentecostes até a segunda vinda de Cristo. Esse posicionamento olha ali no Pentecostes, quando os discípulos de Jesus estavam reunidos, desceu o Espírito Santo e ali começou uma era diferente da igreja. O Espírito Santo veio sobre a igreja, passou a habitar em nós. Aquilo que Jesus falou para os discípulos no Evangelho de João, que ele viria e estaria conosco, foi concretizado. Se você pensar em tempo de linha, na
na timeline ali da igreja, foi ali no Pentecostes. O Espírito Santo desceu, capacitou as pessoas para elas pregarem o Evangelho, e aquelas línguas ali recebidas eram línguas conhecidas dos povos para que o Evangelho se espalhasse. Então, o método de interpretação de Apocalipse histórico diz que o livro de Apocalipse ele começa ali, falando a partir do Pentecostes. Apesar de ter sido escrito bem depois, começa a referência ali em Pentecostes. E os símbolos descrevem uma sequência de grandes acontecimentos. Os selos, a queda do Império Romano, os gafanhotos surgindo do abismo como invasões maometanas, porque o islamismo começou a avançar ao longo dos séculos, invadiu a Europa, hoje eles estão tomando conta de tudo. Inclusive, eu não sei qual país que era, que colocaram uma bandeira sobre, acho que era um prédio público, mas uma bandeira que revela assim, o posicionamento religioso deles, que é o islamismo, num país europeu. Pastor, mas por exemplo, o islamismo, ele veio, na verdade, ele se consolidou, assim, veio bem depois da era cristã. Sim. Ele se firmou como religião. Como foi isso, a questão de... Ele foi, na verdade... É uma partição do cristianismo? Não, na verdade assim, nasce lá de Abraão, né? Quando Deus prometeu Isaac, o filho da promessa, ele teve o filho Ismael. com É que a escrava. essa visão do islamismo como religião, ela é uma visão oriental, ocidental. É nós que passamos a enxergá-los como religião. Eles não se enxergavam como religião, assim como um povo. Assim como o povo judeu. Eles não se enxergavam como uma religião judaica. Se tornou para nós. Porque, inclusive, assim, essa é uma perspectiva oriental das coisas. O ocidental, ele particiona, ele divide a vida dele, vida religiosa, vida pública. Para o oriental é uma coisa só, tanto que você vê entre os japoneses, a cultura, a religião budista, shintoísta, ela está tão misturada, está tão amarrada com a cultura japonesa, que o japonês ele faz as coisas e nem sabe que isso é da religião. Para ele é uma coisa só, a vida é uma unidade só. Nós é que departamentalizamos a nossa vida. Para eles, por isso que eles são tão radicais, é como se você fala, para ilustrar, é como se falasse assim, a partir de hoje, para quem é casado, deixa eu falar uma coisa bem escandalosa aqui, porque é por aí. É como se assim, o seu parceiro falasse assim, agora eu quero mais uma pessoa no nosso relacionamento. Que absurdo! Na mentalidade ocidental, ainda um pouco, saudável, que absurdo é esse? Que negócio é esse? É assim que eles se sentiriam quando você fala assim, isso aqui não tem nada a ver com religião. Como assim não tem nada a ver? Isso aqui é parte da minha vida, eu não posso tirar isso da minha vida. Então, o oriental tem essa mentalidade de que a vida dele é uma coisa só. Religião, trabalho, família, para eles assim não tem incompatibilidades. Faz todo sentido. Para eles desconectar é matar a religião. Por isso que eles não arredam o pé nem um pouquinho. Quando eles chegam num país e falam assim, a partir de hoje você só vai ter uma mulher. Como assim? Não, Maomé tinha. Os nossos antepassados tinham. Como a gente não pode ter? Então a mentalidade oriental, ela precisa se colocar no lugar, o ocidental precisa se colocar no lugar do oriental para entender. Porque realmente a religião não era como a gente vê hoje. Para a gente é estranho pensar desse jeito. Mas para eles era coisa normal, era parte da vida. Né? Agora eu vou perguntar, Gustavo, só a unha do dedinho do pé faz parte de você? Lógico que faz. O ocidental dizer assim, não pode tirar ele, não faz diferença não. Então, e aí nesse caso, o islamismo ele veio, tudo bem que é um estilo de vida, vamos dizer, é um estilo de vida. Ele foi
iniciado da mesma forma que o cristianismo, o judaísmo, eles se fundiram, se separaram em algum momento e aí cada um formou um estilo? Não, na verdade assim, lá de trás, lá de Ismael, filho de Abraão, não era filho da promessa, ali já houve uma separação. Eles não adoravam o Deus de Israel. E quando Deus não é adorado, outro Deus toma conta da nossa vida, isso é fato. O trono do nosso coração nunca está vazio, sempre tem alguém mandando na nossa vida. Ou é Deus, ou é outra coisa, ou outro alguém. Então já vinha isso. E aí quando você olha, aí você começa a entender por que Deus, ele é tão radical com respeito à santidade do povo de Israel. E não tinha nada a ver com a auréola na cabeça, tinha a ver com eles serem separados para Deus. Não se misturar aos costumes pagãos, porque isso contaminaria a vida familiar, a vida social, a vida espiritual, tudo era contaminado. E esse princípio de santidade, onde a gente pode trabalhar, é muito importante para nós hoje, da gente entender o que Deus quis dizer quando Ele separou o povo dele para si. Não é para eles serem melhores, mas para eles se dedicarem inteiramente a Deus. Mas esse é um outro tema que a gente vai trabalhar hoje. Agora é Apocalipse. Não, mas essa é uma pergunta que cabe aqui, né? Nossa, agora dei saltei aqui. Apocalipse, para esse posicionamento, esse método de interpretação de Apocalipse, é como se fosse um calendário já previamente marcado. Assim como o nosso calendário diz quando é Natal, Dia das Mães, essa visão histórica do livro de Apocalipse se entende dessa forma. E a maior parte, assustem vocês ou não, a maior parte dos reformadores ali em 1500 tinha esse posicionamento. Novamente, gente, falando, as pessoas interpretam a Bíblia conforme o contexto em que elas estão vivendo, porque é essa lente que você está vendo. Essa geração agora, os mais jovens, talvez não vejam, não possam olhar para a história e ver assim, o Gorbachev ele era o anticristo, era besta. Mas nós que estávamos na época vivendo aquela tensão da Guerra Fria, a ameaça de uma terceira guerra mundial, era. Por isso a gente precisa ter muito cuidado antes de fazer afirmações categóricas, porque a nossa lente está suja. Pelos nossos pressupostos, nossos preconceitos e pelo momento que a gente está vivendo. Né? A gente pode considerar esses posicionamentos, mas não pode bater o martelo e dizer assim, é assim que tem que interpretar a Bíblia, o livro de Apocalipse. E muitos pregadores modernos, inclusive Albert Benjamin Simpson, fundador da Aliança Cristã Missionária, tinha essa visão. Isso no sentido positivo ajudou muito que as pessoas evangelizassem mais. Olha, o tempo está acabando, a areia da ampola está diminuindo, tem que fazer lições, tem que evangelizar, tem que discipular, tem que pregar. Nesse sentido, ajudou que as pessoas se movimentassem na direção da missão que Cristo deixou. Mas esse aqui é o segundo posicionamento, preterista, que olha para os acontecimentos de Apocalipse e entende que foi realizado no primeiro século. O posicionamento histórico, que entende que é um desenrolar da história. O posicionamento idealista, a forma de interpretar como o livro de Apocalipse como um quadro simbólico. Não necessariamente que aquelas coisas vão acontecer mesmo, mas é como um símbolo de uma disputa entre o bem e o mal. Particularmente, tá? Vocês não precisam pensar como eu, mas particularmente, esse método de leitura de Apocalipse, ele empobrece o livro. Absurdo. Empobrece. Ele elimina uma série de coisas. Figurado. E aí deixa assim, ao mesmo tempo que ele empobrece, ele deixa a coisa solta. Mas e aí, como é que a gente vai saber quem que é quem? Interpretando de como acha melhor. Como seja subjetivo. como mais conveniente. É subjetivo. Sujeita a problemas. Né? Gravíssimos problemas. Tem implicações bem
grandes aqui nessa forma de ler. Como isso tem só uma vantagem nos estudos que eu estava fazendo. É que ele chama a atenção do leitor para uma questão ética da vida cristã, entre certo e errado. Ajuda, talvez seja uma coisa positiva disso. É de que as coisas são bem definidas. Ou ela é certa, ou ela é errada, nas questões absolutas, tá, gente? Não é sobre cultura, não é sobre costumes, mas está falando daquilo que é de Deus, aquilo que é do diabo. Ponto final. Certo e errado. Certo e errado, né? Não tem esse relativismo que a gente vive hoje. Do outro lado, como eu já falei, quando você diminui o aspecto assim, de que os acontecimentos de fato eles se realizarão, você acaba empobrecendo também a profecia. Você mata a profecia, se a gente pode falar assim. Você inutiliza o livro de Apocalipse. Para que então a gente vai saber se tudo se resume a uma luta entre bem e mal? Não dá. Figurado. Isso não, foi figurado isso aqui. É porque foi assim que ele conseguiu interpretar. Também. Mas a gente reduzir tudo a isso, a dizer assim, isso aqui foi só figurado, só um símbolo, e perder o simbolismo, aí você mata o livro de Apocalipse. Porque então aí Jesus não é Jesus, Deus não é Deus, a eternidade não é eternidade, ela vai ser qualquer outra coisa. Por isso, gente, a gente precisa ter um cuidado muito grande. Quando a gente vai ler a Bíblia e vai interpretar, a gente não pode apenas simplesmente pegar o texto, ler e falar, é isso, mas a gente tem que pensar nas implicações do que nós percebemos. Porque os desdobramentos do que você entende pode gerar uma série de problemas. Por isso a igreja, no período ali da Inquisição, a igreja não via problema em queimar bruxas. Ou que eles falavam que era bruxa. Ou falavam que era bruxa. Isso é um detalhe. Esse é um detalhe, sei lá. Você pensa assim, como é que a igreja fez isso? Judeus, protestantes e bruxas. Eles queimaram todos. E aí quando você olha, dá um passo um pouco para trás e sai do campo da religião, entra no campo do idealismo político, você pensa assim, como é que os próprios alemães aprovavam a morte de negros, gays e judeus? Eles não são gente como a gente? A gente enxerga agora sim, mas eles não. Nesse caso, isso foi sendo disseminado de alguma forma, na verdade são os povos minoritários. E para o Brasil ele veio dessa forma, aqui os nordestinos são taxados como também os menores, né? Os povos inferiores. Por quê? Isso, porque você começa a aceitar certos pressupostos e a gente costuma não pensar nas implicações disso. Por isso, gente, a gente precisa ter um cuidado muito grande antes da gente fazer afirmações categóricas sobre pessoas, sobre política, sobre isso e aquilo, porque a gente não tem ideia de onde vai parar essa ideia que a gente adotou como verdade. Por isso a gente tem que permanecer na palavra. E ainda na palavra, pedir misericórdia de Deus. Por isso que antes da gente fazer a devocional, a gente vai trabalhar outro dia esse devocional, a gente precisa, a primeira coisa antes de ler a Bíblia, precisa orar. Para que Deus nos ajude a interpretar a Bíblia da forma correta. Para que a mensagem que Deus vai falar conosco seja aquela mais próxima possível, porque existe um tempo de distância com os escritores, mais próxima da mensagem que foi dada para eles, que serve para nós. Tá? Então, esse posicionamento, ele espiritualiza em excesso o livro de Apocalipse. O quarto posicionamento, ele é futurista. Ele olha para frente. Um olhou lá para trás, outro olha aqui no gerúndio, está acontecendo. O outro está vendo como se nada, aquilo é só símbolo.
né? Só meramente luta entre o bem e o mal. Mas tem um posicionamento futurista, que ele se estende a maior parte do livro, dos capítulos 4 ao capítulo 22, como uma profecia a ser cumprida. Pode ser que tenha acontecido alguma dessas coisas no passado? Pode. Pode ser. Que a Bíblia não fecha sobre que não possa ter acontecido no passado. Mas ele aponta para o futuro. Lembra que eu falei que as profecias elas apontam para agora, para daqui a pouco e para o final. Não se restringem. Tudo ao final. Haverá um ponto final. A cortina vai baixar, o espetáculo vai encerrar. Mas até lá, coisas vão acontecendo. Como a maior parte da profecia vai ser cumprida, capítulos 4 e 22. E essa interpretação, eu entendo que ela talvez seja a mais coerente, porém, com os seus devidos cuidados. Porque a interpretação dela é ao pé da letra do que vai acontecer. Se for ao pé da letra, pelo menos a gente já vai estar preparado se a gente estiver até o final. Mas ele não faz menções, não apresenta símbolos meramente para ilustrar, mas para apontar coisas que vão acontecer no futuro. Tá? Então, esses são os 4 posicionamentos. A pessoa olha, preterista, olha para trás e vê Apocalipse e olha para trás, isso foi realizado no primeiro século, encerrou. Isso acaba com a característica profética. Não tem mais o que acontecer. Então, o que está fazendo aqui, né? Deus deu um pause ali no timer dele e parou no tempo. Segundo histórico, desenrolar a história. O terceiro, ele elimina o aspecto do significado dos símbolos e restringe tudo a bem e mal. E se empobrece totalmente o livro de Apocalipse. Ele mata o livro de Apocalipse, que pode colocar. E, por último, o futurista, ele olha para frente como coisas que vão acontecer, mas ele não ignora que já aconteceu. Ele vai montando quebra-cabeça. Eu não sei vocês, quem gosta de quebra-cabeça aqui? 3? Eu Quando era gostava. criança, gostava. Eu não tenho paciência para quebra-cabeça. Me dá uma agonia. Eu já quero saber. O que tem? Peraí, isso aqui começou com o azulzinho aqui, mas vai dar o quê? Vai dar o quê? Me dá um negócio assim, não um comichão. Mas se a gente, como igreja, a gente precisa aprender a montar quebra-cabeça, lendo a Bíblia da forma correta. Porque a gente vai começar a olhar para trás, não apenas ver meros acontecimentos, mas a gente vai ver a ação de Deus ao longo da história. Para renovar o nosso coração, é isso que Pedro vai falar, né? Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Olha para trás. Olha para trás, mas olha para frente. Se ficar andando, tentando andar para frente, olhando para trás. Um outro aspecto importante que a gente vê no livro de Apocalipse é o posicionamento sobre a segunda vinda dele. E esse aqui, gente, isso aqui já dando tanto trabalho para a igreja e continua dando ainda. Os seminários, então. Na minha entrevista de ordenação, eu tive que responder algumas perguntas sobre esse tema. Sobre a volta de Cristo. Especificamente sobre os 1000 anos, o milênio, que a Bíblia diz. Tem alguns posicionamentos a respeito sobre quando o governo de Cristo vai se estabelecer na Terra. 1000 anos de reinado. Como é que vai ser isso? Quando vai acontecer? Jesus volta antes e ele estabelece o reino. Jesus volta depois e leva a igreja. Ou simplesmente o milênio não acontece. Ou ele já está acontecendo, já está vivendo, a partir de Jesus Cristo, da vinda dele, já estamos vivendo o reinado de Cristo. 3 posicionamentos que você pensa assim, isso é um mero detalhe. Não, isso trouxe o nó na cabeça da igreja. Primeiro, posicionamento pós-milenista. Tá? Que é o posicionamento que as pessoas entendem que a segunda vinda de Cristo vem depois de 1000 anos desse período de governo.
1000 anos de reinado. E como é que isso acontece? Dentro dessa visão pós-milenista. A parte final da igreja, os últimos 1000 anos da igreja, vai ser um período de paz e abundância promovida pelos esforços de evangelização da igreja. O evangelho vai alcançar até os últimos povos vão ter acesso ao evangelho. Esse evangelho ele vai trazer transformação na sociedade e vai trazer uma estabilidade. Por isso, nesse sentido, um período de paz. E depois é que Cristo volta para levar a sua igreja. Imagina, 1000 anos. E aqui fica difícil dizer se vai ser 1000 anos com pessoas nascendo, crescendo, morrendo. Como é que vai ser isso? Porque a Bíblia não vai dar abertura para essa interpretação categórica. Mas vai coexistir crentes e descrentes, crédulos e incrédulos. E aí, no final, para eles, passou os 1000 anos, aqui o milênio, passou esse período, então Jesus Cristo volta. E aqui começa a eternidade. Bom, 1000 anos para a gente já é eternidade. Já é uma eternidade. Mas Jesus Cristo volta aqui. Aqui é o período onde a igreja, por causa dos seus trabalhos, dos seus esforços evangelísticos, missionários, vão transformar, e então Cristo volta. Esse aqui é o posicionamento pós-milenista. E o método de interpretação é espiritualizar o livro de Apocalipse. É bem parecido, né, com aquele posicionamento idealista, né, que ele transforma tudo em símbolo e fica tudo certo assim. Isso, por um lado positivo, ele ajuda que a igreja entende o papel dela. Evangelizar, falar de Cristo, fazer discípulos, espalhar o evangelho por todo lugar. Olhando para o final, para a volta de Cristo. Mas aí a pergunta que fica, quando é que começa então o milênio? Em que ano que a gente está? 970? Quanto tempo falta para terminar? Fica um negócio estado de coisas agora, vai demorar bastante. Mesmo que quando a gente cruza isso com o livro de, ou talvez não, né? Cruza com o livro de Paulo, o escrito de Paulo, quando Paulo fala assim, nos últimos dias os homens serão assim, avarentos, egoístas, desobedientes aos pais, ele vai dando aquela lista. É o retrato nosso. Puxa, se for olhar para essa perspectiva, a gente já está no finalzinho já. E eu oro para que a gente esteja. Já estamos no final. A coisa está ficando. Os filhos matarão os pais, pais matarão os filhos. Esse posicionamento pós-milenista, ele tem os seus lados do lado positivo, que ele incentiva o trabalho da igreja, mas ele deixa as pessoas inseguras quanto a isso. Aliás, um outro ponto negativo é que ele coloca sobre a igreja, é quase que colocar sobre a igreja o papel de salvar as pessoas. Gente, o nosso papel não é salvar as pessoas, nosso papel é pregar o evangelho, e esse evangelho salva vidas, transforma pessoas, transforma casamentos, transforma sociedades. O nosso papel é evangelizar, para que a gente não carregue um fardo que Cristo não colocou sobre nós. A sua família vai para o inferno porque eu tenho um papel nisso. Eu vou prestar contas do privilégio que eu tive de ouvir o evangelho. Pastor. Mas em última instância, quem salvará o meu familiar? É o Senhor. Pastor, mas Jesus fala que para ele vir, o evangelho tem que ser pregado em todas as nações, em todos os povos. Tem a ver com isso aí? Tem a ver com isso. Uhum. Aí tem pastores que dizem, Jesus não demora muito, porque eu não amei de evangelizar o planeta inteiro. Mas quanto a essa questão da evangelização, o próprio Deus tem feito um movimento. Se fala que nós podemos apressar a vinda dele, né? Sim, nesse sentido, de espalhar o evangelho. Uhum. Mas a gente não deve esquecer que, mais do que os nossos esforços, o próprio Senhor já está trabalhando. Uhum. Tem povos muçulmanos que sequer tiveram presença missionária e que Jesus tem aparecido em sonho para eles. Sim, é verdade.
E se Ô, converter. pastor, tem um filme que é uma história real, chama O Missionário. Um rapaz que ele vai numa ilha, que existe um povo que não conhece, nunca teve contato com ninguém. Eles são muito rebeldes e ele vai para lá para evangelizar o pessoal. E lá ele, depois de toda essa evangelização, tudo, o pessoal mata ele. E fizeram, ele chegou. Na verdade, ele não conseguiu chegar ao centro ali desse povo, desse povoado, para tentar evangelizar, porque existia uma resistência muito grande. Porque ele acreditava nisso, que ele tinha que espalhar o evangelho por onde ele estivesse. Ele era até um filho de uma pessoa de dinheiro, tudo, mas ele foi para evangelizar o mundo, assim. E ele nem conseguiu chegar nesse lugar aí, pela crença que ele tinha. Nesse caso de que ele tinha que espalhar o evangelho. Sim, isso moveu o coração das missões modernas. Sim. Jesuítas. Né? Os próprios jesuítas, assim, tirando a parte política que estava envolvida, mas eles tinham essa visão de precisar evangelizar, de precisar levar Cristo para as pessoas. Né? E a igreja, por muito tempo, houve esse lado positivo que movimentou as pessoas a participarem da obra de Deus. Né? Isso tem o seu lado positivo. Por isso que assim, a gente não pode simplesmente pegar, esse posicionamento é errado, vou amassar e jogar fora. Teve o seu papel. Deus, na sua soberania, usou ainda que nenhuma teologia, gente, ela é completa. Vou lembrar de um que um professor no seminário falou assim: nunca se esqueça, as escrituras são reveladas, a teologia não. Isso aí. Por isso a gente precisa ser uma pessoa equilibrada para não bater o pé e dizer assim, esse é o posicionamento, o seu é uma heresia. Tem que tomar muito cuidado, gente, porque soberba está batendo na porta, né? A gente não cair no mesmo erro que muitos homens caíram. Para a gente encerrar aqui, posição amilenista que diz que os 1000 anos não existem. Né? É a história da igreja. Os 1000 anos são a história da igreja, ponto. Só que já passou mais de 1000 anos de história de igreja. Mais de 2000. Quase 2000, nós estamos 1500, 2000, quase 2000 anos. Já passou. Quando Cristo veio, já estabeleceu ali a era da graça. Que a salvação veio, não pela lei, mas pela graça. Mas aí nesse Cristo caso, Jesus. todo o povo acredita que numa visão futurista. Os 1000 anos nunca vão chegar. Sempre vai estar à frente, sempre vai estar lá na frente, né? Porque sempre vai ficar faltando alguma peça que vai encaixar. Pastor, a minha visão, eu cheguei a essa conclusão, que tem a volta de Jesus e depois os 1000 anos. Isso seria o pós-milenista? Porque já vai rapidamente falar. Uhum. O amilenista, ele entende que assim, a era da igreja termina num tempo de caos total. Né? E aí Cristo vem, leva a igreja no meio daquela bagunça, muvuca toda que está acontecendo, confusão moral. Cristo vem, leva a igreja e o juízo vem. Eles entendem isso. Uhum. Os justos ressuscitam, os ímpios também ressuscitam, só que para condenação. E aí Jesus Cristo separa bode de ovelha e vai cada um para o seu lugar, conforme receberam o evangelho ou não. E ele interpreta, capítulo 20, aquela cena, né, que João tem das pessoas lá no céu, de todo o povo, tribo, língua e nação, como um período entre a vinda de Jesus e a volta dele. Como se ele tivesse, assim, em cima, bem que em cima do muro, olhando o cenário, 2 telas, vendo todos os povos sendo alcançados por Cristo e depois vendo Cristo vindo buscar a igreja. Para encerrar mesmo, porque nosso horário está bem avançado, tem muita coisa. A gente tem mais umas 5 páginas para falar aqui. É o amilenista, esse aqui que eu acabei de falar. Sim. Não existe esses 1000 anos do reinado de Cristo. E o pós-milenista, esse era o posicionamento do... Só alterar o primeiro opção. Oi? Opa, aqui é o... não, é o pré. É o último agora. Albert Simpson, ele era pré-milenista,
E eu entendo que essa é a posição mais coerente com a Escritura. Significa que Cristo vem e aí então ele estabelece. Cristo vem, Cristo volta, então ele estabelece os 1000 anos e depois começa a eternidade. E aqui as pessoas vão continuar existindo, continuar trabalhando, continuar tendo filhos. Quando fala que não haverá mais mar, é depois dos 1000 anos. É aqui. Da eternidade. Sim. Quando vai haver uma mudança radical na Terra, no universo. Vai ser destruída, Deus vai Sim. criar um novo Existe uma série de posicionamentos dentro da teologia sobre das últimas coisas. Nossa. Há posicionamentos que entendem que o reino do céu vai descer e vai ser estabelecido aqui. Aí fica aquela confusão, é sobre 1000 anos ou é sobre a eternidade? Exato. Mas Pedro, vai ser aqui, não vai Eu ser sei, de outro salão. mas Pedro vai falar assim que todos os elementos vão ser desfeitos, tudo vai ser. O intervalo ali entre os 1000 anos e a eternidade é o juízo onde separou todo mundo. Aqui o condenado já foi para cá, quem foi para o céu vai para cá e assim. Aí você fala assim, poxa pastor, tá ficando mais confuso. Gente, tem coisas que a Bíblia não vai revelar. Sim. O Apocalipse não vai ser revelado. Inclusive Deuteronômio 29 e 29 vai dizer o quê? Que as coisas reveladas são para vocês, para nós, os nossos filhos, mas as coisas não reveladas pertencem ao Senhor. A gente não tem que saber de tudo para confiar. A gente nem conhece as outras pessoas direito para confiar nelas. Por que a gente faria diferente com Deus? Dentro das coisas O mais importante de tudo é que Cristo volta. Isso. E a gente, e eu vou Tá terminar preparado aqui, para gente, isso. talvez numa outra ocasião, vai ter que pegar outro domingo para fazer isso. A questão é, Cristo voltando, Cristo nos chamando, nós estamos prontos para esse momento. Verdade. Porque quando a morte vir, não haverá mais tempo de arrependimento. O tempo da mudança é agora. O tempo de ouvir o Evangelho é agora, é hoje, não é amanhã. Talvez amanhã você nem esteja aqui. Quantas pessoas falaram, depois eu falo, depois eu resolvo. E a senha chamou. E espera-se o juízo. Hebreus 9:7. Ao homem está determinado morrer apenas uma vez. Não haverá renascimento, não haverá reencarnação. O homem morre apenas uma vez. Logo depois vem o E juízo. logo depois disso, o juízo. Eu quero terminar essa escola dominical hoje. Se Cristo te chamar hoje, eu não estou falando para o céu não, tá? Estou falando para a eternidade, com ou sem Ele. Você está pronto? Tem que estar pronto. Porque a gente não sabe quando será. Sim. E cada dia que Deus nos dá de vida é um presente dele para nós. Por isso a gente prega o Evangelho, por isso a gente anuncia, porque essa hora virá. A única coisa certa que a gente... Duas coisas certas que a gente tem a respeito dessa vida. Primeiro, é que vai morrer. E segundo, é que Cristo nos convida para a salvação. Amém. Vamos orar. Pai, muito obrigado por essa manhã. Obrigado porque o Senhor deixou o livro de Apocalipse para que a gente possa ser consolado, confortado com a esperança de que a justiça plena será feita. O mal vai ser arrancado pela raiz. Os justos serão recompensados. E os ímpios, ó Deus, receberão a resposta que eles deram a vida inteira para o Senhor. Mas não nos alegramos com isso, Pai. A nossa oração é que haja bem menos ímpios no final do que existe hoje. Pessoas da nossa família, amigos, vizinhos, colegas de trabalho, possam conhecer o Senhor, ter o privilégio de conhecer o Senhor e receber a salvação, que é dada de graça, mas que não foi de graça para o Senhor. Custou caro, um alto preço. Ajuda-nos, Senhor Deus, a viver a vida cristã hoje, levando a sério a Tua chamada. Oramos em nome de Cristo.
Amém. Amém.